Quais as matérias mais difíceis do terceiro semestre da faculdade de licenciatura em Ciências Biológicas? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, bora comigo? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e para mais um Biologando que está começando. Eu sou licencianda de Ciências Biológicas e atualmente eu estou no terceiro semestre, então resolvi conversar um pouco com você sobre quais as matérias mais difíceis e quais as matérias que eu estou tendo nesse semestre. Então, bora comigo? Eu uso o meu fichário, então já peguei ele aqui e bora começar a falar dessas matérias que estão me enlouquecendo. Nesse semestre eu tô tendo muitas matérias específicas, eu só tenho uma matéria pedagógica. As matérias que eu tenho é Bioquímica, Zoologia 1, Anatomia e Morfologia Vegetal, Biofísica, APEC, que é uma específica, e Políticas, Gestão e Organização da Educação. Eu vou explicar um pouquinho mais depois sobre o que é essa PEC aí que eu falei. Mas bora falar das específicas primeiro, né? Começando com Bioquímica. Ai, ai. Eu adoro tanto Química. Acho que, assim, eu tive bons professores na escola de Química, então por isso que eu gosto tanto. Mas não só por isso também. A Química tá em tudo, assim como a Biologia, assim como a Física, assim como a Matemática. Só que nessa matéria em específico, a gente está aprendendo quimicamente como as coisas funcionam no nosso corpo. Então, por exemplo, quando você ingere um carboidrato, o que acontece, quais são as enzimas que vão agir para quebrar esse carboidrato, para quebrar ele em glicose. A glicose vai entrar na glicólise, que vai começar a sua divisão, vai originar duas moléculas de ácido pirúvico, que vai entrar no ciclo de Krebs, que vai entrar na fermentação e não sei o que. Ai, sabe? É de enlouquecer. É muita coisa. Assim, eu adoro, como eu já falei, eu adoro química, eu acho super interessante, mas é muito nome, é muita coisa pra saber, pra decorar, gente. Não tem como. Não tem como. Eu ainda não tive a prova agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não tive. Vai ser semana que vem. Provavelmente, quando esse vídeo sair, eu já vou ter feito a prova. Mas, assim, não tô nem com expectativa, porque eu sei que eu acho que eu vou ir mal, porque é muita coisa. É muita coisa. Eu vou só comentar por cima, assim, um pouco e mostrar o caderno, as anotações e as coisas que eu tenho. A gente começou revisando, então, um pouco sobre carboidratos, lipídios. Primeiro que no primeiro semestre a gente teve química, então era bem basicão, era bem uma retomada mesmo das coisas que a gente já tinha visto no ensino médio. Então a gente só retomou agora as coisas que a gente já tinha visto no primeiro semestre, né? Que foi então substância inorgânica, orgânica, carboidrato, lipídio, proteína, sais minerais, água, ácidos nucleicos, essas coisas. E aí nós começamos no metabolismo energético, no tal do anabolismo e catabolismo. Lindo, olha, sensacional. Respiração celular, metabolismo basal, é cada coisa, olha. Eu até imprimi, olha só que dedicada, os exercícios e anexei aqui pra ter tudo junto. Vamos lá. Também começamos sobre a digestão, na parte química, então, que depende das enzimas, dos hormônios, da parte física, que seria os movimentos, a mastigação, né? Então, tem as glândulas salivares, daí, quais são as enzimas presentes no estômago, no fígado, no pâncreas, no intestino delgado. Também tem alguns desenhos aqui, como acontece a absorção de nutrientes. Assim, explicando agora aqui pra vocês, parece tão fácil falando sobre as coisas assim, porque é fácil, digamos assim, mas é muito complexo. É muito nome, é muita coisa, é muita relação, é muito esquema que tem que fazer, sabe? Então, por exemplo, se você não teve uma boa base química no ensino médio ou no primeiro semestre na matéria de química, agora em bioquímica, meu bem, vai só piorar, porque é só ladeira abaixo. Por exemplo, aqui, a glicólise, né, que é o ciclo da glicose. Pode ser anaeróbica como aeróbica, acontece no citosol,
que vai se transformar em ácido pirúvico. Só que aí, falando assim, parece fácil. Agora, deixa eu pegar aqui o esquema pra vocês de todas as outras coisas que ela se transforma. Tudo isso aqui é o ciclo da glicólise. Aqui em cima tá a glicose e aqui embaixo é que ela se transforma, que é no ácido pirúvico. Então, é muito nome. Daí é, por exemplo, assim, a glicose vai se quebrar com a hexocinase, vai se transformar em glicose 6-fosfato, que com a fosforoglicose isomerase vai se transformar em frutose 6-fosfato. Gente, é pra acabar, hein? Mas assim, eu gosto bastante de bioquímica e de química em geral. Bora pra próxima. Zoologia. Eu tô tendo agora Zoologia 1, depois no quarto semestre eu vou ter Zoologia 2 e assim por diante. Então agora é bem basicão mesmo, como a gente nunca tinha tido nada antes. É mais, por exemplo, como faz a taxonomia, como faz a classificação, história da classificação, a história dos metazoários, né? Como foi descobertos, encontrados, enfim. Então, quem propôs os 5 reinos, os 4 reinos, então nomezinhos assim. Também sobre a diversidade biológica, a classificação, então, que eu já falei, né? Que seria aquela história do reino, família. Eu até fiz um esqueminha porque eu já tive prova. E aí eu fiz um resumo, porque foi bem na aula que eu faltei, que a prof explicou sobre reino, filo, classe, então eu não tinha tido muita essa explanação sobre isso, só nos slides mesmo. Então fui pra videoaula aqui no YouTube e peguei até uma frase que é raio forte caiu ontem, fez grande estrago, que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Porém, cada uma dessas ordens taxonômicas tem uma terminação, né? Todas não, acho que gênero, espécie, reino não tem, mas são coisinhas que tem que decorar, né? Por exemplo, que tem que ser escrito em itálico, sublinhado, em negrito, letra maiúscula, letra minúscula. Cada um tem as suas particularidades e cada reino, né? Cada filo depois também vai ter suas particularidades. Mas agora é mais basicão assim mesmo. Então também a gente tava vendo sobre os cladogramas, como montar um cladograma segundo a evolução biológica, como colocar os ancestrais, enfim. Inclusive, aqui a gente fez uma atividade muito legal com massinha de modelar. Me senti no jardim de infância, mas ajudou muito nessa fixação. Que a prof deu pra nós uma folhinha, então com várias características, a gente tinha que montar cada um diferente e depois fazer um cladograma com essa evolução, colocar os ancestrais, o que entrava, o que tinha, o que não. Enfim, foi bem legal, uma dinâmica bem interessante. Assim, então também é muito nome, é bastante coisa, mas pra quem gosta de animais, que eu sei que sempre tem os apaixonados por zoologia, é muito legal, né? Então agora bora pra minha, pra que eu sou apaixonada, que é anatomia e morfologia vegetal. Ainda não é botânica, eu falo botânica porque, querendo ou não, né, é botânica, mas ainda não é propriamente botânica. Eu vou ter, se não me engano, no quarto ou no quinto semestre botânica 1, mas é como tipo um compiladão, assim, pra começar a entender sobre isso. Então é da parte do sistema interno, da anatomia, da morfologia da planta. Então, a gente começou revendo toda a parte da célula vegetal, quais são as 3 organelas que tem na célula vegetal, que não tem na célula animal, mas claro que mais aprofundado do que aquilo que a gente vê no ensino médio. Também sobre crescimento primário, crescimento secundário, meristemas que vão originar isso. Então, os meristemas primários, meristemas secundários, os tecidos fundamentais, meus queridos, que é o parênquima, esclerênquima e colênquima. Quando eu ouvi a professora falando esses nomes, eu fiquei, meu Deus, que língua ela tá falando. Mas depois que tu entende, depois que começa a estudar, se aprofundar mais sobre isso, é bem legal, é bem interessante de saber. Inclusive, eu recebi uma pergunta esses dias sobre como não se perder, não confundir os tecidos fundamentais. E uma dica muito boa é fazer tabela.
faz uma tabela com todas as coisas, xilema, floema, parênquima, clorênquima, esclerênquima, com tudo, com informações como, por exemplo, assim, possui parede celular primária ou secundária, tem células mortas ou células vivas, quais as funções, quais as classificações, que assim você consegue visualizar na tabela como um todo. Também vimos sobre sistema de revestimento, né? Sistema dérmico, epiderme, periderme e tecidos de condução. Então, nosso queridíssimo xilema e floema. No xilema e floema também é muito legal fazer um esquema só deles dois, com as particularidades de cada um. Foi uma coisa que me ajudou bastante. E introduzimos, então, agora a gente começou recentemente sobre anatomia da raiz, então, anatomicamente e morfologicamente. E agora, na última aula, a gente tava vendo sobre o caule. Então, assim, tem muitos desenhos. Aqui a gente tem o desenho do córtex, e aqui tem o desenho do caule. Socorro! E aí também aqui a gente fez uma atividade que eu achei bem interessante pra gente conseguir fixar, que é o desenvolvimento do caule numa eudicotiledônia. Então a prof imprimiu essa imagem, que é de um livro da bibliografia básica da matéria, e aí a gente coloriu conforme cada coisa. E aqui é o desenvolvimento da raiz também de uma eudicotiledônia. Então é bem legal, porque é bastante nome, bastante coisa, mas eu adoro, tá sendo a minha matéria preferida. O próximo é biofísica, nossa amada biofísica. Assim, a biofísica eu nem vou falar muito sobre, tá? Porque é basicamente biofísica da visão, biofísica da visão eu falei, né? Da visão, da audição, da respiração, da circulação, biotermologia, fluidos, lá, 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 lá. Muito cálculo, muitas coisas difíceis. Por exemplo, radiações ionizantes e não ionizantes, e é o conteúdo mais difícil. O professor mesmo falou, é o conteúdo mais difícil de toda biofísica, é isso. Sobre a parte, tipo, elétrica e eletrônica das células. É muito complexo, assim, não tem condições. Eu já tive prova também sobre isso, estudei bastante sobre cada coisa, porque além de saber os cálculos, as fórmulas, tem que saber como funciona a visão, como funciona a nossa audição, como funciona a nossa respiração, nosso coração. Então, é bastante coisa teórica, assim, também, né? Tipo, por exemplo, questões de escrever mesmo como que funciona cada coisa. A PEC, que é Prática de Ensino de Biologia, que junta, então, quase que todas as matérias que a gente tem no semestre. Nesse semestre agora tá juntando botânica e biofísica, então, que são as duas, assim, específicas. E daí a pedagógica. E é basicamente a gente tem que elaborar um plano de aula e fazer uma intervenção em alguma escola sobre esses dois conteúdos. Então, provavelmente eu acho que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, contando depois como foi essa nossa intervenção, porque a gente vai realizar ela também daqui uns dias. Então, acho que eu vou fazer um vídeo específico, inclusive, porque esse vídeo já tá longo o suficiente. E a última que eu tenho, que então é a única pedagógica, digamos assim, que é políticas, gestão e organização da educação. A gente entende, por exemplo, sobre as leis, sobre a LDB, como, né, entender a LDB, sobre a escola, sobre quem mantém as escolas, sobre o projeto político-pedagógico. Então, assim, é uma matéria bem pedagógica mesmo, sabe? Porque é bem sobre escola, sobre conceito de política pública, política educacional. Então, enfim, é basicamente isso. O que eu posso dizer sobre as matérias mais difíceis do semestre? Biofísica e bioquímica. São as matérias, assim, de ferrar mesmo, sabe? Se você gosta de química, talvez você vá bem. Se você gosta de cálculos, talvez você vá bem em biofísica. Mas é muitas coisas, é muito complexo, é muito termo. E assim, eu sempre digo que quem entra pra biologia não é dos cálculos, né? Senão não estaria fazendo biologia. Mas a gente tem cálculo, tem bastante cálculo difícil também, não é só basiquinho, assim, ensino médio, fundamental, essas coisas. Começa a complicar cada vez mais. Mas nada é impossível, né? Eu fiz agora há pouco, né, esse mês, as primeiras provas, então esperando, aguardando o resultado pra dar aquele, né? Mas vai dar tudo certo, né? Não pegamos recuperação até agora, não é agora que vamos pegar
ou talvez sim. Mas é melhor a gente não comentar sobre isso, tá bom? Enfim, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, comenta aqui embaixo em qual semestre tu tá, se tu ainda tá decidindo sobre se vai fazer o curso, se não vai fazer. Enfim, aqui é mais um relato das minhas matérias do terceiro semestre. Eu já gravei também do segundo e do primeiro, vou deixar aqui em cima nos cards, caso você queira olhar. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, e se ainda não é inscrito por aqui, me seguir no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo. Beijão e tchau!